O sofrimento é sempre resistência ao que é. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra I do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia e de introspecção diária. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais sobre a importância de escalar as emoções, do descendente para o ascendente, do vicioso para o virtuoso, usando ferramentas como mindfulness, o exercício da meditação da atenção plena, as afirmações, as visualizações e a escrita, porque a mente precisa de treino, de foco, porque ela está sempre pensando. Então ela precisa de uma margem saudável, um objetivo saudável. E a roda mais leve é a materialização dessa introspecção diária. É quando você escreve, você coloca no papel isso que você está sentindo, percebendo. Porque aqui é um exercício de autotransformação. Estamos olhando para esse vício no controle, porque mantendo esse vício no controle, nós quebramos a estabilidade emocional, mental e física. Isso, inevitavelmente, é o ciclo da exaustão, caindo em depressão, ansiedade ou burnout. A sua roda, essa observação constante, mostra os sinais e te ajuda a reajustar, recalcular a rota, mas com um pé no chão, sabendo que o pessimista só fica reclamando do vento, o otimista fica good vibes, só esperando que mude, mas o realista ele faz, ele ajusta as velas e segue viagem. Vimos sobre as virtudes cardeais, a sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. Falamos também sobre o ciclo de dor e ferida da criança interior, e isso não começou em você, é transgeracional. E ok, aprendemos isso, e agora é a escolha. Eu escolho que termine em mim e você. Outra pedra fundamental é a intuição. E isso é um resgate, é um exercício de olhar para dentro, olhar a partir de dentro, porque essa intuição é a bússola da vida leve. E no último áudio dessa área, nós juntamos mais um tijolinho, falando que o mapa não é o território. A realidade não é igual ao que está na teoria. Essa teoria, ela é fundamental, ela é importante, mas você precisa estar olhando para a sua realidade. Bora avançar? O sofrimento é sempre resistência ao que é. O sofrimento é sempre julgamento de não deveria ser assim e não é justo, mas porque justo eu e não mas porque agora é resistência ao que é. Porque o que é, simplesmente é. Não há juízo no que é, simplesmente é. E sim, tem o que gostaríamos que fosse e tem o que é. E é a frase já conhecida, eu fui procurar a origem, mas eu vi diversas pessoas colocando a autoria. E a autoria não é tão importante, o importante, mas sim, a autoria é importante, eu sinto muito, só que eu não encontrei. Mas eu resolvi mesmo assim colocar a mensagem. A dor é inevitável. Os desafios de vida nesse plano material são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional.
E sim, eu tenho plena ciência do que eu estou falando, é uma coisa simples, mas é um simples que não é fácil, porque a gente não aprende dessa forma. O comum não é desta forma, mas existe esse lugar e é uma simples questão de treino. Novamente, é um simples que não é fácil. E aqui é sobre treinar, reconhecer rapidamente esse sofrimento. Perceber esse sofrimento, perceber essa resistência, essa angústia. E então, não é para, não, entrar em negação. Não, eu não posso me sentir assim, agora eu já estou sabendo. Não, não é esse o caminho. O caminho é acolher esse sentimento, nomear o que se está sentindo, por que se está sentindo, e então contextualizar. Porque essa dor, essa resistência, ela está ligado a alguma coisa na sua história. Então contextualize. E agora você pode escolher fazer diferente. E então transformar. Ok, sentir a dor, mas não é sofrendo. Porque o que é, é. E eu acredito profundamente que pode ser diferente. Isso é uma construção e escolha. E eu gostei muito de uma construção que eu ouvi de algumas pessoas. É muito mais fácil alinhar expectativa do que superar frustração. A frustração é essa dor que é difícil, é o sofrimento que é difícil de superar. Mas imparável é a pessoa que se concentra na intenção, no que está interno, no que está dentro. Portanto, foque no que está dentro, no que você quer dentro, no que você está fazendo dentro, apesar das circunstâncias. E sim, pode ser diferente. Não precisa ser pesado, não precisa ser exaustivo. Tem que ter outro jeito. E é isso que eu acredito e busco. E você? Essa introspecção diária, esse momento fundamental, é esse espaço para se perceber e soltar as tensões no corpo, as tensões no rosto, as tensões no maxilar. Esvaziar essa tagarelice da mente é o treino de observar sem julgar, criar espaço para o processo de cura da dor transgeracional, da cura da dor pessoal, autoescuta, cuidado da sua criança interior. E depois desse espaço limpo e organizado, você tem um lugar para ouvir a sua intuição. E o que é que a sua intuição tem te dito? É primeiro dentro e depois fora. E do centro para as bordas, cíclico e em camadas. Bora para a prática? Faça as anotações no seu Common Place Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito. Passe o olho no mapa da transformação. E o hábito angular dessa área, como foi essa semana? E as suas afirmações, se autorize constantemente. Você tem o mapa da sua visualização, o que é que você quer? E essa escrita catártica, como está? Além disso, o mindfulness. Você tem feito as suas meditações de 5 a 20 minutos? Parcelado, parado, em movimento? Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de introspecção diária. Como foi a roda traseira, ou seja, as ações que você fez essa semana em introspecção diária? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará na próxima semana em introspecção diária? Essas ações dessa próxima semana é a direção da sua roda dianteira. Lembre-se da respiração pausada meditativa. Um instante.
Um ciclo respiratório é capaz de mudar absolutamente tudo. Exercite o adiar o julgamento. Olhe com um ar de curiosidade, sem julgar, ou simplesmente adie, julgue depois. Porque é primeiro dentro e depois fora. E fora é como está dentro e só expande quem está no centro. Bora para nossa oração? Se concentrem. Se você estiver fazendo alguma outra coisa, pare, se concentre de verdade. Vamos lá? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. E aí, quem é que quer ter essa presença, essa serenidade, apesar das circunstâncias? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.